Em toda a Escritura, vemos Deus usando sonhos e visões para revelar sua vontade e chamar as pessoas para um propósito. Desde a interpretação dos sonhos de Faraó por José até as revelações proféticas recebidas por Daniel, os sonhos desempenharam um papel significativo na maneira como Deus guiou o seu povo. Até hoje, ele continua a falar por meio de nossas visões noturnas. Neste vídeo, vou revelar 9 maneiras pelas quais Deus fala com você por meio de sonhos. Deixe-nos saber nos comentários qual delas Deus usa para falar com você com mais frequência. Então, sem mais delongas, vamos lá. Primeira maneira: os sonhos recorrentes. Os sonhos recorrentes são aqueles que se repetem. Quando você continua tendo o mesmo sonho várias vezes, há uma grande probabilidade de que Deus esteja tentando chamar sua atenção para um problema específico que Ele deseja que você aborde. Às vezes, você pode ir para a cama, ter um sonho específico, acordar e dormir novamente, apenas para ter o mesmo sonho exato se repetindo. Nesse caso, Deus está apontando um problema que requer sua atenção. Pode ser algo que exige orações imediatas, ou algo que ainda está por vir. Por exemplo, se você continuar sonhando com a morte de um ente querido, não é sábio ignorar isso. Deus pode estar pedindo que você ore contra a morte prematura desse parente, ou que interceda por quem você continua sonhando. Se você continuar ignorando, há uma grande probabilidade de que isso possa se concretizar. Entenda. Às vezes, o que chamamos de pesadelos são, na verdade, avisos de Deus para nós. No entanto, só se tornam pesadelos quando não os enfrentamos por meio de orações. Por exemplo, no livro de Gênesis, capítulo 41, o faraó, governante do Egito, teve 2 sonhos relacionados à terra do Egito. O primeiro sonho foi quando ele viu 7 vacas magras engolindo vacas saudáveis. O segundo sonho foi quando ele viu plantas murchas engolindo plantas saudáveis. Em um cenário do mundo real, esses sonhos seriam considerados pesadelos, mas, tecnicamente, não eram pesadelos. Eram simplesmente sonhos de advertência de Deus para alertar o faraó. Observe que Deus repetiu os mesmos sonhos. Ambos eram sonhos separados, mas tinham a mesma mensagem. Quando José interpretou os sonhos para o faraó, no versículo 25 do capítulo 41 de Gênesis, ele disse especificamente: o sonho do faraó é um só. Deus mostrou ao faraó o que ele está prestes a fazer. Portanto, enquanto o faraó teve 2 sonhos separados em uma noite, José deixou claro que ambos se referiam ao mesmo evento futuro: os anos de fartura e fome no Egito. No livro de Daniel, capítulo 4. Então, no versículo 32, José forneceu mais esclarecimentos dizendo: e quanto ao fato de ter sido duplicado ao faraó 2 vezes, é porque a coisa está estabelecida por Deus, e Deus a cumprirá em breve. A palavra hebraica traduzida como duplicado significa repetir ou duplicar. Deus mostrou o mesmo sonho 2 vezes ao faraó para enfatizar que o que foi predito certamente aconteceria. Sonhos recorrentes frequentemente significam uma mensagem importante ou um chamado de Deus que não cessará até que você o compreenda e responda a ele. Portanto, se você continuar tendo os mesmos sonhos repetidamente, significa que Deus quer que você enfrente a situação, seja por meio de orações ou jejum. Segunda maneira: sonhos vívidos. Os sonhos vívidos são aqueles que parecem incrivelmente reais e deixam marcas em sua mente e até mesmo em seu corpo por dias. Às vezes, quando temos sonhos, podemos não levá-los muito a sério, mesmo que Deus esteja tentando nos comunicar algo. Em alguns casos, Deus permitirá que você tenha um sonho que parece tão real e, em alguns casos, perturbador, para que você o leve a sério. Dessa forma, você não conseguirá ignorar a mensagem que ele está tentando transmitir. O rei Nabucodonosor relata um sonho que o perturbou profundamente. Ele disse: eu, Nabucodonosor, estava em repouso em minha casa e prosperando em meu palácio. Tive um sonho que me assustou, e os pensamentos em minha cama e as visões em minha cabeça me perturbaram.
Os sonhos vívidos podem manifestar Deus falando de uma maneira que captura toda a sua atenção e foca nas implicações do sonho. Em Jó, capítulo 7, versículo 14, Jó disse: Tu me assustas com sonhos e me aterrorizas com visões. O objetivo desses sonhos não é afetar o indivíduo, mas sim alertá-lo. E isso é o mesmo que Deus fez com os magos que foram visitar Jesus. Em Mateus, capítulo 2, versículo 12, disse que, quando chegou a hora de partir, eles voltaram para o próprio país por outro caminho, pois Deus os havia avisado em um sonho para não voltarem a Herodes. Esses avisos podem ter sido assustadores para eles, mas forneceram orientação para escapar da morte. Imagine se eles tivessem ignorado esses sonhos. Eventualmente, teriam morrido. É por isso que eu disse anteriormente que um sonho ruim só é ruim quando você não o aborda corretamente. Se você teve sonhos de reprovar em provas e acordou sem fazer nada a respeito, não se surpreenda ao falhar. Primeiro, sonhos proféticos. O livro de Amós, capítulo 3, versículo 7, diz: Certamente o Senhor Deus não fará coisa alguma sem ter revelado o seu segredo aos seus servos, os profetas. Perceba que os sonhos proféticos são aqueles que revelam informações sobre o passado, presente ou futuro. Eles não apenas preveem eventos futuros, mas também revelam os planos de Deus. Em Atos capítulo 16, versículos de 6 a 10, o apóstolo Paulo recebeu um claro sonho profético que o direcionou para a Macedônia para o ministério. Diz assim: Passando pela Frígia e pela província da Galácia, foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia. Quando chegaram a Mísia, tentaram ir para Bitínia, mas o Espírito de Jesus não permitiu. Passando por Mísia, desceram a Troade. Durante a noite, Paulo teve uma visão em que um homem da Macedônia estava em pé e lhe suplicava: Venha à Macedônia e ajude-nos. E logo depois de ver a visão, procuramos partir para a Macedônia, concluindo que o Senhor nos chamava para lhes anunciarmos o Evangelho. Ou seja, os sonhos proféticos costumam trazer mensagens que antecipam o passado, o presente ou o futuro. Isso é especialmente verdadeiro quando se concretizam e são precisos. Se você frequentemente tem sonhos que se realizam, isso pode significar que Deus lhe concedeu o que chamamos de dons revelatórios sobre os planos de Deus. Ele age revelando sua vontade a vasos escolhidos. Cabe a você orar e interceder por esses sonhos. Segundo, sonhos de oração. Às vezes você pode se encontrar sonhando que está orando. Isso geralmente indica que seu espírito está vivo e fazendo intercessão por você. Como mencionado em Romanos, capítulo 8, versículos 26 e 27. Do mesmo modo, o Espírito nos ajuda em nossa fraqueza, pois não sabemos como orar, mas o próprio Espírito intercede por nós com gemidos inexprimíveis. E aquele que sonda os corações conhece a intenção do Espírito, porque o Espírito intercede pelos santos de acordo com a vontade de Deus. Quando você acorda de um sonho assim, continue com uma vida de oração. Terceiro, sonhos de ensino ou sonhos bíblicos. Sonhar com personagens bíblicos, locais ou histórias pode simbolizar parte de sua identidade e chamado. No livro de Atos, capítulo 10, versículos de 9 a 16, Pedro sonhou com animais sendo baixados para que ele os comesse, embora fossem considerados impuros. Isso revelou o plano de Deus de compartilhar o Evangelho com os gentios. Sonhos bíblicos frequentemente trazem insights pessoais ou pontos que o ouvinte precisa entender das Escrituras. Preste atenção às figuras do Antigo ou Novo Testamento, parábolas ou narrativas com as quais você se identifica. Se você também se encontra frequentemente lendo as Escrituras em seus sonhos, isso significa que Deus está te capacitando com revelações mais profundas da palavra. Jesus disse: O Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, ensinará a você todas as coisas. Às vezes, o Espírito Santo pode não ensinar essas coisas quando você está acordado, mas ele selará esse conhecimento em seu espírito enquanto você dorme. Em Jó 33 está escrito: Em sonho, em visão noturna,
quando cai sono profundo sobre os homens, quando adormecem na cama, então ele abre os ouvidos dos homens e lhes sela a sua instrução. Observe que diz que Deus sela a sua instrução quando os homens estão dormindo. Agora vou abordar os outros tipos de sonhos que separei. Número 6. Sonhos orientadores. Esses sonhos apontam para áreas onde Deus deseja liderar, direcionar e estabelecer você. No livro de Atos 10, versículos 1 e 2, um anjo de Deus apareceu a Cornélio em uma visão. Cornélio recebeu instruções para enviar mensageiros a Simão Pedro, que lhe diria como ser salvo. Isso pode ser considerado um sonho orientador, pois o anjo deu a ele instruções claras. Sonhos orientadores também podem vir a você, onde Deus lhe dá uma direção clara para a sua vida e diz qual decisão tomar. Talvez você esteja em uma fase da vida em que está incerto e confuso, e Deus lhe dá um sonho e visão para orientá-lo sobre o que fazer. Número 7. Sonhos de advertência. Esses sonhos existem para poupar as pessoas de danos ou dissuadi-las de caminhos prejudiciais. No livro de Mateus 2, versículos 12 e 13, um anjo advertiu José em um sonho para não voltar à Judeia, depois de fugir com Maria e Jesus para o Egito, a fim de escapar de Herodes. Obedecer a sonhos proféticos de advertência pode evitar muitos problemas futuros. Considere sonhos que alertam sobre perigo, conflito ou escolhas prejudiciais à frente. Se você persistir e decidir seguir em frente mesmo após receber um sonho de advertência, não deve se surpreender ao enfrentar problemas mais tarde. Deus já o havia avisado, mas você escolheu ignorar. Número 8. Sonhos de identidade. Esses sonhos ajudam você a descobrir sua identidade ou o que você é chamado a ser. Por exemplo, José frequentemente sonhava em liderar seus irmãos ou ser o chefe de sua família. Esse sonho já lhe deu um vislumbre de seu futuro. Às vezes, você pode continuar sonhando em pregar o Evangelho ou se vestir como um sacerdote. Esses sonhos indicam que Deus o separou para si mesmo. Os sonhos de identidade o ajudam a descobrir e viver o projeto soberano de Deus para a sua vida. E para finalizar, número 9. Sonhos ministeriais. Você pode sonhar em pregar para multidões, expulsar demônios ou curar enfermidades. Esses sonhos prenunciam dons espirituais emergindo e um chamado para novos níveis de impacto no reino. Peça discernimento ao Espírito Santo para compreender esses sonhos e assim você terá a explicação. Então, meus irmãos, hoje encerramos por aqui. Obrigado por assistir até o final. Se este vídeo agregou algo de valor à sua vida, compartilhe conosco nos comentários, deixe seu like no vídeo e, se possível, se inscreva em nosso canal. Até a próxima.